Olá, muito boa noite, queridos amigos que nos acompanham pela Rede Século XXI. Está começando o programa Eclésia para todo o Brasil, com grande alegria. Eu sou o diácono Eric Módulo e nesse horário estamos acostumados, aqui na emissora Rede Século XXI, que a gente possa conversar sobre as riquezas, as belezas, as maravilhas da nossa fé católica. O programa Eclésia já entrou no tema que vamos conversar no programa de hoje, já foi assunto aqui de nossas conversas em edições anteriores. Mas é um assunto tão recorrente, é um assunto que as pessoas sempre procuram, sempre que possível, sempre que as pessoas nos mandam mensagens, ou até mesmo pessoalmente, olha, por que vocês não voltam naquele assunto? Bom, o assunto de hoje, nós vamos falar sobre as cruzadas, entendendo as cruzadas, é o tema do programa de hoje. Mas nós vamos fazer uma série de 2 programas, hoje é a primeira parte, então, desse tema que é importante, que daria até mais que 2 programas. Nós vamos tentar resumir, compilar uma conversa hoje e semana que vem, então seja esse programa hoje e semana que vem. O assunto do programa Eclésia é justamente sobre as cruzadas. Vamos entender o contexto histórico desse fenômeno conhecido como as cruzadas. Vamos entender o perfil dos povos envolvidos, dos principais personagens. É um assunto muito recorrente no que diz respeito a debates na internet, seja entre católicos, protestantes, mas também é um assunto muito presente nas salas de aula. Muitos professores de história acabam apontando para esse período das cruzadas e nem sempre a verdade prevalece. Não tem outro jeito bonito de falar, Nem sempre a verdade prevalece nesse tipo de discussão. E hoje no programa Eclésia a gente recebe o Rafael Tonon, que está aqui do meu lado, historiador, professor, já esteve conosco aqui em muitas ocasiões. Eu acho que é a pessoa ideal para que a gente possa conversar sobre isso aqui, que tem uma boa formação nesse assunto. Rafael, logo de cara, para a gente já entrar no assunto e te dar boa noite. Parte dessas distorções que acontecem quando a gente trata, por exemplo, de um assunto como esse, tem as suas razões, diria, talvez por pessoas que não gostam da igreja, por razões ideológicas, mas também tem uma ignorância que é presente no mundo estudantil, acadêmico como um todo, que às vezes é difícil até lutar contra isso, saber de onde veio, ou no livro que leu, e adotou como verdade. Não é um imbróglio isso aí? Boa noite, Eric. Boa noite a vocês que nos acompanham. Com certeza, O Himmler, que era o chefe da propaganda nazista, ele dizia, repita uma mentira 1000 vezes e ela acaba se tornando uma verdade. Então, nós temos que distinguir o que é o fato histórico e o que é a narrativa do fato histórico. Então, eu posso pegar aquilo que aconteceu e mostrar apenas uma parte. Um exemplo que eu uso muito em sala de aula para os meus alunos que são menores, essa matéria de cruzadas, geralmente a gente trabalha no 7º ano. Então eu costumo até brincar com os alunos. Eu pego o mesmo objeto e eu divido a sala e mostro para os alunos. Eu falo, o que vocês que estão do lado de cá veem? Eles me descrevem um objeto por um lado. Eu falei, vocês que estão do lado de cá, o que vocês veem? E a descrição é diferente, um lado me diz uma coisa, outro lado diz outra. Eu faço essa experiência, essa dinâmica aí, para mostrar para eles como que pessoas que estão vendo o mesmo objeto têm opiniões diferentes sobre ele. Por quê? Porque não estão vendo o todo, estão vendo apenas uma parte. Então esse é um risco na história. Então, assim, um grande desafio, não só para os historiadores, mas para qualquer pessoa que queira conhecer, que queira produzir um conhecimento de verdade, é justamente esse, de buscar o máximo de informações em fontes variadas para poder ter um conhecimento justo, adequado de uma determinada realidade. E nesse caso das cruzadas, é aquilo que você falou, entra muito em questões, às vezes, de um certo apaixonamento na hora de discutir. Eu sou protestante, eu não gosto da Igreja Católica, então vou usar isso para atacar. Quer dizer, você já está, digamos assim, contaminando o seu argumento. Já é um argumento movido pela paixão de atacar o outro que crê naquilo que eu não creio. Então, quer dizer, já é um tipo de argumento que não serve. Ou se não, se eu não tenho religião nenhuma e eu defendo uma posição extremamente laica e eu quero impor esta posição ideológica, então eu vou usar a cruzada como um argumento para mostrar como a religião misturada com o poder militar, com a política, como isso pode dar errado. E na verdade, quando a gente vai analisar, a cruzada está dentro de um contexto histórico específico, nós estamos falando de Idade Média, não é algo simples de tratar. Na verdade, também não houve
essa cruzada, como nós falamos, né, na escola, nos livros didáticos, que parece que é um movimento uniforme, único. Isso não existiu. Né? Isso, na realidade, na prática, não existiu. O que nós denominamos como cruzada são, na verdade, uma série de movimentos que foram se integrando com diferenças culturais, com diferenças de entendimento religioso, com diferenças até de influências externas, econômicas, que levaram certos grupos a se deslocar por um caminho e não por outro. Enfim, você tem que considerar todas essas variantes para poder formar um juízo, vamos dizer assim, correto sobre o que de fato foi a cruzada. Né? Na verdade, as pessoas atacam aquilo que elas imaginam que seja cruzada e não o que foi de fato. Bom, é isso que a gente vai tentar conversar no programa de hoje, apresentar de fato, né, esses acontecimentos, conversar sobre eles, sobre as cruzadas. Você já começou a definir para a gente, estende um pouquinho a definição, porque pode ser que alguém está assistindo a gente agora que não tem ideia do que a gente está falando, né? O que foram as cruzadas, para depois a gente entender o contexto histórico e tudo mais? Bom, quando a gente vai falar de história da humanidade, sobretudo história da igreja, nós temos que pensar da seguinte maneira. Quando você olha para a história da sua família, eu olho para a história da minha família. Na história da família da gente, tem coisas que a gente não tem vergonha de contar, que a gente fala para todo mundo, a gente tem, pelo contrário, muito orgulho, mas tem coisas na nossa história familiar que a gente não gosta tanto de tocar, por conta da tristeza que isso nos traz, da vergonha que isso nos traz, ou também porque é alguma coisa muito dolorosa. Quando nós falamos de história da igreja, nós temos que pensar assim, a igreja é nossa mãe, a história da igreja é a nossa história. Então nós não podemos ter medo de olhar aquilo que foi bom e destacar aquilo que foi bom e exaltar aquilo que foi bom, mas também a coragem de olhar para aquilo que não foi tão bom, ou até mesmo daquilo que foi ruim mesmo. Então quando nós falamos de cruzadas, nós vamos nos deparar com essa realidade. Nós vamos nos deparar com a realidade de homens destemidos, piedosos, corajosos, valentes, que defenderam os princípios cristãos e a vida dos seus irmãos cristãos, mas também nós veremos pessoas movidas pela cobiça, pelo desejo de ampliar o seu patrimônio, os seus bens e de usar a religião para isso. Então, nós vamos ver os dois lados aqui da moeda, né? Agora, uma coisa eu já digo de antemão, quando nós falamos das cruzadas, aquilo que foi bom nelas supera em muito e de longe aquilo que foi ruim. Existiu também algo de ruim, mas aquilo que foi bom supera. O que foram as cruzadas, afinal? As cruzadas, elas foram uma reação muito tardia, inclusive. Isso é muito curioso, né? Muita gente, quando fala das cruzadas, fala: ah, as cruzadas foram um ataque à Igreja Católica fazendo uma guerra santa contra os muçulmanos. Né? E as pessoas acham que a cruzada é isso. Na verdade, não foi isso. Né? O profeta Maomé, né, fundador do islamismo, criador do islamismo, ele inicia essa nova crença, essa religião, no ano de 632, né, depois de Cristo. E no ano 632 se dá lá a chamada Noite do Destino, né? Vai ocorrer também a fuga de Maomé de Meca para Medina. A cidade de Medina, na Arábia Saudita, tem esse nome porque Medina significa cidade do profeta, né? Então a hégira, que é essa fuga de Maomé, marca o início desta crença, desta fé monoteísta. E aí Maomé, ele desenvolve essa crença e codifica essa crença no Alcorão, que é o livro sagrado dos muçulmanos, né? E ele vai escrever esse livro em versos, afirmando que recebeu uma revelação do arcanjo Gabriel, que teria falado com ele, enfim. E aí surge essa religião. Pouco depois, né, alguns anos depois, Maomé morre, né, em 642. E num prazo de mais ou menos 100 anos, né, da morte de Maomé, 100 anos foi o tempo suficiente, isso é curioso, perdão, corrigindo aqui uma data, é 622 o início, né, do islamismo, e 632 é o falecimento de Maomé. Né, só 10 anos depois. Já corrigindo, 10 anos depois aí, né? Mas antes dessa fundação, essa formalização do islamismo, Maomé, ele já vinha desenvolvendo uma experiência religiosa onde ele mesclou elementos do cristianismo e do judaísmo. Maomé, ele vinha do povo beduíno, que é um povo nômade, né, que conhecia muito bem o deserto, é um povo de comerciantes, e nessas relações comerciais, Maomé ele teve contato com cristãos e com judeus e mesclou essas crenças judaicas e cristãs com as crenças da própria tribo dele, os próprios beduínos. 10 anos depois, Maomé morre, no ano de 632, eu falei 42, é 32, perdão.
no ano de 632. 100 anos depois, os muçulmanos já haviam ocupado não só a Arábia toda, haviam dominado não só a Arábia toda, mas boa parte do Oriente Médio, quase todo o norte da África, e já estavam começando a invadir território europeu através da Península Ibérica. Eles entravam, né, pela ponta ali da África, que quase encosta na Espanha, que é o Estreito de Gibraltar, e pelo Estreito de Gibraltar eles foram entrando ali na Espanha e depois em Portugal também. Portugal não existia enquanto país, né, ainda não existia, vai passar a existir bem mais tarde, mas é o território que corresponde hoje a Portugal. E o território todo da Espanha foi sendo tomado. E os muçulmanos foram chegando, foram avançando e chegaram à França. Só que na França eles foram barrados, né, pelos francos, que eram bárbaros já convertidos ao cristianismo, graças à conversão do seu rei, o rei Clovis, né, que foi batizado por São Remígio. E aí quem freou esse avanço muçulmano pela Europa foram os francos. Agora, uma coisa que é curiosa, esses muçulmanos que invadiram a Europa eram vários grupos. Alguns grupos eram pacíficos, tinham até uma certa convivência, até um intercâmbio comercial com cristãos, sem grandes problemas, mas grupos muito numerosos eram extremamente violentos, atacavam cidades, sitiavam cidades, estupravam mulheres, escravizavam homens, profanavam igrejas. Então isso não era brincadeira. E para o sentimento religioso dos francos, que foram os primeiros povos bárbaros a se converter ao catolicismo, ao cristianismo, isso bateu de cheio com tudo que eles acreditavam. E quem é que freou esse avanço muçulmano? Foi um mordomo, né, naquela época, né? Não pensemos no mordomo como um empregado, né, como a gente costuma pensar no significado que a palavra tem hoje em dia. Certo. Quando nós dizemos um mordomo do paço ou um mordomo do palácio, significa uma espécie de ministro. Então foi um dos ministros do rei da dinastia merovingia, que governava ali a França. Este rei se chamava Childerico III, e esse indivíduo ele não fez nada para frear o avanço muçulmano na França. Quem foi fazer isso foi Carlos Martel, que era cristão, católico, e um desses mordomos do paço, que organizou um exército, e a gente pode dizer que isso aí foi um germen, como que um germen daquilo que viriam a ser as cruzadas, que foi, na verdade, uma reação em legítima defesa dos cristãos católicos contra as investidas muçulmanas. Só interrompendo, que ano mais ou menos que foi essa questão do mordomo? Isso foi no ano de 732, 100 anos depois da morte de Maomé. Okay. E aí vai se dar a famosíssima Batalha de Poitiers, né, onde Carlos Martel arrasou os exércitos muçulmanos e fez com que essas hordas recuassem e, de fato, conseguiu expulsá-los da França. Então, quer dizer, na França, os muçulmanos eles já sabiam que ali era batalha perdida. Tanto é que Carlos Martel ele adquiriu uma moral muito maior que o próprio rei. Tanto é que quando o rei morreu, né, o sucessor do rei não conseguiu tomar o controle da situação. O filho de Carlos Martel reclamou a coroa para si, né, que foi um indivíduo, né, que tem um nome bastante curioso, né, que vai ser o primeiro rei da dinastia carolíngia. Né? A dinastia carolíngia, o seu expoente maior foi Carlos Magno, mas na verdade ela começa com Carlos Martel, aí o filho de Carlos Martel, que é Pepino Breve, vai governar, vai fazer uma aliança com o Papa e vai governar a França e vai ser coroado com a anuência do Papa. E depois, quem vai fazer triunfar o cristianismo sobre os demais povos bárbaros será Carlos Magno, filho de Pepino Breve. Então, quer dizer, nos reinos dominados por Carlos Magno, o avanço muçulmano não teve vez, não teve voz e vez. Mas na Península Ibérica, isso ainda era um problema. Então, olha o tempo que a igreja demorou para reagir, porque os católicos estavam sendo atacados desde o ano 732. E eles foram atacados até o ano de 1095. Somente no ano de 1095, quer dizer, com quase 400 anos de atraso, tentando negociar, tentando outros caminhos. Né? E é curioso que a igreja é acusada de ter promovido uma carnificina, né? Mas as pessoas que acusam a igreja disso se esquecem de que a igreja foi atacada por 400 anos. Ela demorou 400 anos para reagir, até que essas invasões muçulmanas elas foram aumentando, essa proporção ela foi crescendo. Perto do ano 1000, o número de peregrinações para a Terra Santa começou a crescer absurdamente. Por quê?
um pouco motivado por uma crença, né, é uma crença herética, condenada pela igreja, mas isso de certa forma teve o seu lado bom, que promoveu muitas peregrinações, que foi a crença no milenarismo, a crença de que Cristo, a segunda vinda de Cristo se daria no ano 1000. Né? É mais ou menos o que a gente ouvia perto do ano 2000. Né? A gente Essa discussão também apareceu ali perto do ano 2000, é verdade. A gente ouvia muita besteira que se falava nessa época, é o fim do mundo, é a segunda vinda de Cristo, né? Enfim. Então, isso afetou um pouco a piedade ali do povo europeu e, ao mesmo tempo, como a Europa atingiu uma certa estabilidade, os bárbaros já estavam catequizados, as guerras internas medianamente controladas na Europa. Então, houve espaço para essa busca de santuários, né? Houve espaço para essa prática piedosa que remonta ao início do cristianismo de visitar lugares santos, os túmulos dos mártires ou locais que têm alguma relação com a fé católica. Então, deixa eu fazer uma pausa, só um minutinho aqui. Primeiro eu quero responder com os nossos amigos telespectadores, porque é o seguinte, algumas perguntas estão chegando para a gente, né? Olha, tem que falar de tal assunto, de outro assunto também, por exemplo, das ordens militares, nós vamos chegar lá. Nós vamos conversar sobre as cruzadas em 2 programas. Hoje é a primeira parte, na semana que vem o Rafael Tonon voltará aqui conosco, então a gente tem muito assunto para conversar ainda. Então, para localizar aquelas pessoas que talvez ainda estejam tentando entender toda essa história. Esses 400 anos que a igreja e os lugares santos, né, sofreram com essas invasões, com esses ataques. Bom, primeiro, não vou ficar aqui destacando o tempo todo, né? É óbvio que entre os povos muçulmanos, que também não é um único tipo de povo, é um aglomerado, várias culturas, etc., há aquelas pessoas que não agiam de maneira violenta, etc., e os grupos mais radicais. Isso não vou ficar aqui o tempo todo destacando, mas isso obviamente está implícito aqui na nossa conversa. E também, só completando aqui a sua belíssima explicação, Rafael, que o avanço nesses 400 anos também foi um avanço territorial gigantesco dentro das terras cristãs fora da Terra Santa, né? Então nós temos o problema no Oriente e o problema na Europa, para separar aqui um pouquinho, para quem está começando a entender essa dificuldade, a dificuldade toda que aquele povo viveu. Bom, aí já chegando perto do ano 1000, que você respondeu já o ano 1095, já vou te perguntar o que aconteceu no ano 1095, para que a gente possa, inclusive, aproveitar aqui o nosso tempo. Então, depois de todo esse período, né, cerca de 2/3, né, de terras cristãs já ocupadas pelos muçulmanos de uma maneira nem um pouco pacífica, né, tomando terra, com assassinato, etc. e tudo mais. 400 anos depois, como o senhor já bem disse, uma reação da igreja para uma defesa, já um outro contexto, estabelecido essa ideia da peregrinação até os lugares santos. O ano de 1095 aconteceu um concílio importante. Explica pra gente o que aconteceu nesse concílio e por que ele foi o divisor de águas nessa história toda. Em 1095 se dá o concílio de Clermont, né, que foi celebrado na França. Os concílios que eram fora de Roma, salvo assim exceções muito raríssimas naquela época, eles não contavam com a presença do Papa. Isso é muito curioso. Então o Papa ele enviava legados, ele enviava cardeais, enviava os arquidiáconos de Roma, e o Papa ele dava orientações muito precisas, né, para o concílio e pedia que os padres conciliares fizessem as sessões, votassem, enfim. E no concílio de Clermont, a situação era tão clamorosa que o Papa se desloca de Roma até a França e ele vai ao concílio de Clermont e se dirige aos padres conciliares, tentando acertar várias questões disciplinares, né? Então não vou entrar nessas questões, tem várias questões da disciplina interna da igreja, a administração dos sacramentos, a maneira como os sacerdotes deveriam se portar, até no concílio de Clermont, né, para citar aqui uma resolução curiosa, né? Tá. Pensando na caridade de que as casas episcopais, os chamados palácios episcopais, eles deveriam ser amplos. Isso também é muito curioso, que a igreja é acusada, né, de que os bispos eram chamados de príncipes da igreja, viviam em palácios e tal. Né, e o concílio de Clermont é interessante, que ele vai reafirmar a necessidade de que os bispos vivam em palácios para ter espaço bastante amplo, inclusive para acolher peregrinos e pessoas em situação de miséria, fome, que venham pedir socorro nos palácios episcopais. Inclusive o concílio de Clermont, ele vai confirmar uma decisão de um concílio regional, que foi o concílio de Elvira,
celebrado bem antes, que é uma resolução bastante curiosa, de que nas casas dos bispos era proibido ter cachorro. Então os bispos ficavam proibidos, podiam ter outros animais de estimação, mas não podiam ter cachorro, porque o cachorro eventualmente poderia expulsar o peregrino, o pobre, aquele que vem bater a porta do bispo. Então não deve haver empecilho entre o pastor e as suas ovelhas. Então isso é muito curioso. Legal. Então é uma aproximação da figura do bispo, do seu povo, daqueles que necessitam mais. Então, isso é só um ponto para citar uma curiosidade, mas há várias questões disciplinares que o Papa Urbano II vai levantar nesse concílio. Entre essas questões, ele vai levantar a seríssima necessidade de reação em relação aos ataques muçulmanos. Por quê? Pelo seguinte, geralmente na escola, quando a gente fala de muçulmanos, e isso aqui eu sei bem porque eu lido com material didático, seja no ensino médio, nós falamos de Islã no ensino médio no primeiro ano, retomamos no terceiro ano do médio e falamos no 7º ano escolar para as crianças dos muçulmanos. Então, em geral, o livro didático, às vezes até pela falta de tempo de aprofundar, às vezes simplifica demais. Então, o que se fala de muçulmano? Existem dois grupos, os xiitas, que são radicais, e os sunitas, que são menos radicais, são mais brandos, dialogam mais. E qual é a diferença básica desses dois grupos? Os xiitas seguem o Alcorão ao pé da letra. Os sunitas, além do Alcorão, eles também obedecem à Sunna, que é um conjunto de ensinamentos do profeta Maomé, que foi anotado. É uma tradição oral. Muitos líderes muçulmanos iam até Maomé, quando ele estava vivo, pedia alguma informação, um aclaramento de algum ponto do Alcorão, e Maomé dava ali alguma explicação verbal, e o pessoal foi anotando essas explicações. Então é uma tradição oral que foi recolhida. Isso são as sunas. Então os sunitas, por terem esse complemento, eles têm uma visão mais branda, menos radical das coisas. Tá? Isso é o que se ensina na escola. Mas a gente desconsidera, não dá para entrar nisso aqui, mas dividindo os muçulmanos em dois grupos, a gente reduz muito a situação. Por quê? Porque na época em que as cruzadas foram convocadas, nós podemos distinguir pelo menos 24 grupos diferentes de muçulmanos, inclusive alguns contrários uns aos outros e que se atacavam mutuamente. Eles tinham a mesma fé, o mesmo princípio e se atacavam também. Então não pensemos que não havia conflito entre eles também. Então é curioso isso. Eu vou abrir um parênteses aqui só para ficar claro, por exemplo. Na Síria, que nós tivemos esse episódio recente da guerra da Síria, o Bashar al-Assad da Síria, ele é de uma corrente alauíta. Ele não é nem sunita, nem xiita, ele é alauíta. Sendo ele alauíta, que é minoria, ele se une a outras minorias para ter força de governo. Por exemplo, ele se une aos cristãos. Então, os cristãos sírios se aproximam dos alauítas, pois o presidente é alauíta, para ter uma força, para fazer número, para inclusive ganhar condições, para, por exemplo, barrar o Estado Islâmico, que era um exemplo de um grupo, Estado Islâmico sunita, que era exageradamente radical, que tomou terras extraordinárias. Enfim, isso para dar um exemplo de uma coisa atual que está bem aqui na nossa cabeça. A coisa é muito complexa que não dá para reduzir nos dois grupos, sim, certo? Sim, exato. Bom, vamos lá. Então, assim, 1095, o Papa Urbano está lá no Concílio de Clermont, e a discussão de uma possível defesa da Terra Santa, de lugares santos para o cristianismo. Por exemplo, a Igreja do Santo Sepulcro, até aquela ocasião, ela recebeu, por ordem, inclusive, de próprios líderes muçulmanos, ela recebeu ali um ataque feroz, muito indigno para toda a santidade que carrega ali o Santo Sepulcro, afinal de contas. Então também já tinha esse episódio acontecido, a questão estava ali à flor da pele. Foi no Concílio de Clermont, Rafael, que aquela famosa expressão Deus vult apareceu. O que significa Deus vult? Essa ideia do Deus vult é Deus o quer, é a tradução do latim. E o Papa ele dizia isso, Deus o quer, a defesa dupla de duas coisas, porque a igreja ela não queria simplesmente defender os lugares santos, ela queria defender a sacralidade de duas coisas muito importantes. Os lugares santos, com certeza, porque pela sua ligação inclusive com Jesus Cristo, que é o nosso Salvador, mas sobretudo também a defesa da vida humana, a defesa da dignidade humana dos cristãos que estava em jogo. E isso se refere aos cristãos que viviam na Terra Santa, que eram já minoria naquela época,
né, os vários grupos de cristãos sofriam uma pressão dupla, tanto dos judeus que os atacavam, quanto dos muçulmanos, alguns grupos muçulmanos que os atacavam. E havia também o problema dos cristãos que iam peregrinar à Terra Santa e eram atacados. Por exemplo, Papa Urbano II, um dos fatos que o ajudou a tomar essa decisão de convocar a cruzada foi a grande quantidade de relatos que chegou até ele de cristãos que tinham ido peregrinar até Jerusalém. Naquela época não tinha banco. Então o que as pessoas faziam? Elas pegavam as suas economias, o seu dinheiro, e levavam o dinheiro consigo durante a viagem, iam, né, saíam, por exemplo, quem saía da Espanha, ia às vezes a pé ou a cavalo até a Itália, na Itália tomavam um navio, e iam chegando, tentando chegar até o Estreito de Bósforo, entravam pela Turquia e por ali eles iam descendo, ou iam pelo norte da África, Egito, Palestina, né, para tentar chegar à Terra Santa. Havia vários caminhos, várias possibilidades. Esse pessoal que levava o dinheiro consigo, o que acabava acontecendo? Eles se tornavam um alvo fácil para os muçulmanos, que às vezes sequestravam famílias inteiras, sequestravam o pai de família, vendiam o pai como escravo, estupravam as mulheres, né? Pegavam as meninas, a mãe e as filhas, como escravas sexuais, inclusive, eram vendidas como escravas sexuais, eram colocadas na prostituição, isso quando não matavam os irmãos homens ou o próprio pai na frente da mulher e das irmãs. Então, essa barbárie, ela começou a clamar uma resposta. Quando o Papa Urbano II convoca a cruzada e diz que é necessária uma reação, ele invoca aquilo que a Sagrada Escritura já no Antigo Testamento ensinava, que é o princípio da legítima defesa. O mandamento de Deus diz, não matarás. A Sagrada Escritura só abre uma única exceção, que o Catecismo da Igreja Católica deixa isso muito claro, né? Se você procurar no Catecismo da Igreja Católica o verbete, né, lá sob pena de morte, ou sobre morte justa ou guerra justa, você vai encontrar essa possibilidade da legítima defesa. O que é a legítima defesa? Eu não estou agredindo ninguém, eu estou sendo agredido. Então, respeitando o mandamento de Deus, que me diz que eu devo amar o próximo como a mim mesmo, a primeira vida que eu devo preservar é a minha. Para que eu possa amar o próximo, eu devo preservar a minha vida. Para que eu possa cuidar da vida do próximo, eu devo cuidar da minha. Então, invocando esse princípio, o Papa convoca a cruzada para que estes cristãos defendam os outros cristãos. Só que o Papa deixa bem claro, vocês não devem ir para lá movidos pelo ódio de matar e massacrar. E o Papa ele tem uma expressão muito curiosa no Concílio de Clermont, ele diz, vocês devem caminhar para a cruzada olhando adiante, não com ódio daqueles que estão à frente, mas por amor daqueles que ficaram às costas de vocês. Ou seja, por amor à família de vocês, por amor à crença de vocês é que vocês vão, e não por ódio, movidos pelo ódio contra os muçulmanos ou judeus, ou seja lá quem for. Bom, feita essa belíssima introdução, a gente vai para o intervalo. Na sequência eu quero entender. Ok, o Papa, em 1095, Concílio de Clermont, chama esse símbolo, saiu de lá, Deus vult, Deus quer. O que aconteceu? Como é que foi o próximo passo em relação a esse pedido, esse apelo do Papa lá no Concílio de Clermont? Mas antes, rapidinho de eu ir para o intervalo, só quero agradecer que nossos amigos telespectadores, né, que nos assistem, nos acompanham aqui no programa Eclésia, e dizer, olha, muito obrigado porque você permite que um programa como esse, né, possa estar no ar, né, possa, por exemplo, tentar aqui desmentir boatos relacionados a importantes assuntos relacionados à Igreja Católica. Então, você que gosta do programa Eclésia, você que acompanha o nosso programa, por favor, se torne sócio conosco aqui da Associação do Senhor Jesus, que é a entidade, né, mantenedora da Rede Século XXI, na qual a gente consegue deixar no ar verdades belíssimas como é o exemplo do programa de hoje, né? E além de todos os nossos outros programas, outras riquezas, nossa programação como um todo, né? Então, eu estendo a mão mesmo pedindo que você se torne sócio. Se você é sócio, também, por favor, nos ajude, né? O mês de fevereiro é um mês curto, é um mês mais difícil de a gente atingir as nossas metas. Nós estamos com dificuldade para atingir as nossas metas. Então, peço a sua ajuda, estendo aqui as mãos mesmo pedindo, olha, nós precisamos da sua ajuda para manter a Rede Século XXI no ar, né? O programa Eclésia e tantos outros. Liga, né? As nossas atendentes estão lá, elas vão indicar certinho o que é preciso para que você se torne sócio. Você recebe na sua casa a revista Brasil Cristão, mas fica aqui o meu apelo mesmo, se torne sócio da Rede Século XXI, e se você é sócio, por favor, contribua ainda esse mês, que a gente realmente
realmente está precisando, tá certo? Vamos para o intervalo, a gente volta já já, continuando a conversa aqui sobre as cruzadas. Até já. Continuamos com o nosso programa Eclésia dessa noite, estamos conversando sobre as cruzadas, entendendo as cruzadas parte 1, né? Então tem muito assunto ainda pela frente, a gente está entendendo o contexto histórico, o início dessa reação da igreja, depois de cerca de 400 anos, né? De invasões, de torturas, de sofrimentos, mortes, né? Em diversas regiões, na Europa e também no Oriente Médio. A igreja começa a se organizar a partir do ano 1095, no Concílio de Clermont, o Papa Urbano II, que estava lá pessoalmente, né, organizando e clamando, né, onde a expressão, o bordão Deus Vult, né, foi dito pela primeira vez oficialmente naquele período, que ficou depois, qualquer coisa que a gente olha quando vê uma figura de um cavaleiro medieval, vem essa frase, né, Deus Vult, Deus quer, né, essa era o entendimento do Papa, esse era o entendimento do Papa e daquela geração que começou então a perceber a necessidade de ir até os lugares santos, né, ir até Jerusalém, a Terra Santa, e proteger tanto os lugares quanto a vida das pessoas, né, justamente numa discussão, numa batalha de legítima defesa, como o Rafael Tonon falou anteriormente, né, isso é totalmente condizente com a fé católica, aliás, está presente no Catecismo da Igreja Católica. Já ressaltando, Rafael, você falou anteriormente da legítima defesa, o parágrafo 2196, e 2557 do Catecismo, 2196 e 2557, são dois exemplos, né, onde isso está bem escrito sobre a legítima defesa, a possibilidade real e até o dever da legítima defesa em alguns casos, como é todo o contexto aqui das cruzadas. Mas, Rafael, a gente está falando do Concílio de Clermont, 1095, o Papa organizando essa primeira cruzada. Antes da gente entender como foi a primeira cruzada, a partir de 1099, quando tudo aconteceu, antes desse período, houve uma tentativa popular, uma tentativa ainda que a ideia fosse legítima, a organização nem tanto assim, antes desse aval do Papa, e a gente ouve falar até de um personagem famoso, Pedro o Eremita. Explica isso pra gente. O Pedro Eremita, na verdade, ele vai até um pouco na esteira daquilo que o Papa falou, mas não tanto em termos de organização, que é muito curioso, né? Que a Igreja Católica, ela faz isso até hoje, é o modus operandi da Igreja, né? A Igreja, ela oferece princípios de ação, porque a Igreja, ela porta a verdade da fé, a verdade da tradição, a verdade dos santos evangelhos, a verdade de tudo aquilo que Nosso Senhor confiou à Igreja, e isso é próprio dela. Agora, a maneira como o cristão vai atuar no mundo, o que ele vai fazer, o modo de conduzir a política, as decisões que ele vai tomar, essas decisões cabem sobretudo aos leigos iluminados pelo ensino da Igreja. A doutrina da Igreja, a doutrina social da Igreja afirma isso até hoje, né? Vai dizer que essa mão na massa, o ser fermento na massa, como Jesus disse no Evangelho, é próprio da vocação do leigo. E é curioso, né, que o Papa Urbano II, ele lança as bases, os critérios, os princípios que devem orientar essa defesa dos lugares santos e da vida dos cristãos. Mas ele não delineia como que isso deve funcionar, exatamente por quê? Porque o Papa não tinha uma competência militar, por exemplo, para dispor quantos soldados, quantos cavalos vão precisar para a cavalaria de cada tropa, qual tipo de arma é melhor ou pior, enfim, nesses detalhes, né, práticos de um campo de batalha, o Papa ele não tinha nem competência para legislar sobre isso. Então o que o Papa faz? Ele lança, em primeiro lugar, um clamor de defesa dos lugares santos e das pessoas, da vida dos cristãos que estavam lá. Em segundo lugar, ele pede que todos na sociedade, todos, sem exceção, né, o Papa ele lança, e isso também é interessante, que ele vai dizer assim, que todos deveriam se envolver, aqueles que não pudessem se alistar lutando, deveriam fazer penitência e rezar pela cruzada para que ela atingisse o seu objetivo. Né? Então, se o indivíduo é velho, não tem condições de ir para um campo de batalha, ele vai rezar, ele vai oferecer os achaques, as dores no corpo trazidas aí, pelos muitos anos que ele carrega.
Então isso vai ser oferecido como um sacrifício pela cruzada. A mãe de família, obviamente, não vai para campo de batalha, mas ela vai oferecer, né, a lida diária doméstica dela ali como um sacrifício agradável a Deus pelo sucesso da cruzada. Às vezes o pai de família, que era o único ali que trazia o sustento para casa, ele não podia deixar a sua família e ir para a cruzada. Então, ele também, de alguma maneira, ia oferecer o seu trabalho, o seu sofrimento, as contrariedades do dia a dia como uma penitência. Então, por detrás das cruzadas, há um profundíssimo espírito de penitência, inclusive. Então, o cruzado, o indivíduo que parte para a cruzada, ele parte nesta ideia de penitência. Eu vou para ajudar os meus semelhantes, meus irmãos cristãos que sofrem lá, eu vou para preservar as relíquias sagradas dos lugares santos, mas eu vou também como um peregrino. Então, esta ideia de peregrinação, esta ideia de penitência, de fazer da cruzada um caminho penitencial, ela está presente do começo ao fim. Esse era o, vamos dizer assim, o fundamento da cruzada. Rafael, perdão, eu não gosto de interromper não, mas só um detalhe para reforçar isso que você está dizendo. No concílio de Clermont, o Papa Urbano II também concedeu indulgência plenária para quem fosse. Então a coisa ficou ainda mais presente, essa ideia da santidade. Desculpa interromper. Não, haviam, na verdade, né, foi bom você citar a questão da indulgência, que haviam, digamos assim, duas frentes de batalha que poderiam resultar em indulgência. Olha que como as coisas coincidem, caminham um pouco juntas, né? A Península Ibérica sofria muito com a presença muçulmana, isso antes das cruzadas. Então, antes mesmo das cruzadas, o Papa já havia concedido indulgência para aqueles cristãos que lutassem ajudando os reis da Península Ibérica a se libertar do domínio muçulmano. Então já havia essa indulgência. E essa indulgência ela foi estendida para quem lutasse na Terra Santa. Então, na verdade, e era a mesma indulgência. Por quê? Porque a batalha é a mesma, a luta é a mesma. E a gente tem que lembrar que a Península Ibérica ela era dividida em 4 reinos, né? O reino de Leão e Castela, Navarra e Aragão. E depois desses reinos aí, ocorrerá mais tarde, já no século XII, o desmembramento de um condado que foi dado como dote de casamento, né, por um dos reis espanhóis, dado como dote de casamento ao seu genro, que era justamente o Condado Portucalense, que depois vai se tornar uma região independente, né? Então o rei Dom Afonso de Castela, ele casou a sua filha com um príncipe francês, né, que era o Dom Henrique de Borgonha. Ele estava com uma dificuldade terrível de expulsar os muçulmanos de Castela, e ele contratou Dom Henrique de Borgonha, que era o 10º filho do rei da França. Era um indivíduo que tinha chances remotíssimas de ascender ao trono e que resolveu fazer fama e fortuna lutando, né, como uma espécie de mercenário. Ele era contratado e lutava para quem pagasse a ele e aos seus homens. E aí então Dom Afonso de Castela chama o Henrique de Borgonha, que luta, expulsa aquilo que eles não haviam conseguido fazer em 200 anos. Dom Henrique de Borgonha, ao cabo de 3 anos, ele expulsa os muçulmanos todos de dentro de Castela, e aí Dom Afonso ele não queria perder, ele falou, eu não posso perder esse rapaz, eu tenho que mantê-lo aqui comigo. E a melhor estratégia que ele encontrou foi conceder a mão de uma das filhas dele em casamento, a Dom Henrique de Borgonha. Desse casamento vai nascer Dom Alfonso Henriques. E com a morte do pai e descobrindo a traição da mãe em relação ao seu pai, Dom Alfonso Henriques se revolta contra a própria mãe, Dona Leonor, e também contra os tios que sabiam da traição. E aí ele vai desencadear aí uma série de conflitos. Esses conflitos culminam na Batalha de Ourique, que é onde nasce Portugal, né? E curiosamente, nesta batalha está, digamos assim, a certidão de nascimento, não só de Portugal, mas do Brasil também. Porque, como um bom cavaleiro medieval, Dom Henrique de Borgonha, ele, inclusive Portugal vai entrar na cruzada, a gente vai falar disso, com esse mesmo espírito de Dom Alfonso Henriques, perdão. Dom Henrique de Borgonha tinha já esse espírito, Dom Alfonso Henriques carregou esse espírito do pai, que é o espírito do soldado cristão, é o estereótipo do soldado cristão. E aí ele resolveu fazer uma vigília, passar a noite em oração antes da batalha, no dia seguinte, que seria a Batalha de Ourique, e durante a sua vigília ele teve uma visão de Nosso Senhor Jesus Cristo crucificado, que aparece a Dom Afonso Henriques e diz a ele, né, eu te darei a vitória,
Mas em contrapartida você deve levar Portugal e todas as nações que a minha divina providência confiar às mãos de Portugal à Santa Fé Católica. Aí está o Brasil. Então aí está o Brasil. Nosso Senhor já fala, né, já prevê que outras nações seriam confiadas a Portugal e a fé católica deveria chegar a essas nações. Então esse espírito católico, esse espírito cruzado, ele vai perpassar a história de Portugal e vai perpassar a história do Brasil. Né, que depois a gente vai ver que a história do Brasil, a esquadra de Cabral, ela está intimamente ligada à história da cruzada, certo? Mas muito bem, vem a cruzada, a convocação do Papa. Os nobres e os reis europeus começaram a se articular pensando em equipar esses exércitos, que não é uma coisa fácil, né? Era uma tarefa bastante ampla. Armamento era muito caro, os cavalos eram muito caros, a logística de levar tudo isso para a Terra Santa não era uma coisa fácil. Hoje em dia já é difícil uma logística de guerra, imagina naquela época, naquelas condições, ainda mais se nós considerarmos duas questões, a questão da alimentação, que no Oriente é totalmente diferente, e a questão do clima, que é extremamente quente. Uma coisa é você lutar em solo europeu, onde você já conhece muito bem o clima da sua região, e outra coisa é você lutar num clima duplamente hostil, onde você recebe a hostilidade da população local e a hostilidade do tempo, a inclemência do tempo, sol quente, enfim, e tantas outras coisas. Então essa logística começou a ser organizada. Enquanto essa logística era organizada, entra na história o Pedro Eremita, né, um eremita que começa a pregar por várias cidades europeias a penitência e o espírito cruzadista. Ele era um religioso. E era um religioso, né? Era um religioso, um monge. E aí, o Pedro Eremita, ele acaba fazendo o quê? Essa pregação dele atraiu todo tipo de gente. Então, atraiu, inclusive, mulheres, atraiu idosos, atraiu algumas crianças, adolescentes e, sobretudo, atraiu também muita gente miserável. Tanto é que esse grupo organizado por ele, que estava disposto a ir para a Terra Santa e lutar pela libertação da Terra Santa, ficou conhecido como a Cruzada dos Mendigos. Né? Antes ainda Antes da primeira Cruzada oficial. Tá. Né? Então, só que o curioso é que o Pedro Eremita, ele juntou uma horda de pessoas, uma horda extremamente desorganizada de pessoas, e cada pessoa vinha de uma origem diferente, de um tipo de conhecimento, de cultura, de local diferente. Sem preparo bélico. Sem preparo bélico, sem treinamento, sem armamento, sem nada disso. E foram com a cara e a coragem movidos pela fé, acreditando que o seu espírito cruzadista, a sua fé, o seu espírito de penitência, por si só, como ocorreu lá com as muralhas de Jericó no Antigo Testamento, fariam cair os muçulmanos, né? E na verdade a gente sabe que na prática, né, Deus, é claro, Ele ajuda, Deus auxilia aquilo que é causa dele, mas nós não podemos prescindir dos meios que a providência divina concede. Então Deus pode curar de uma doença? Pode, mas se a providência divina oferece remédio para você tomar, oferece a medicina com todos os seus recursos para você buscar esses recursos, seria até tentar a Deus não usar os recursos que a divina providência oferece. E é mais ou menos o que o Pedro Eremita, até um pouco nessa inocência, e essas pessoas também nessa pureza da fé, como a gente vê na imagem aí, né? O Pedro Eremita com a cruz levantada, com um discurso inflamado. Quer dizer, o resultado não foi dos melhores. Não foi dos melhores, porque ele começou a andar com esse povo por dentro dos feudos e das propriedades europeias. Os senhores feudais começaram a se irritar bastante com isso, porque essa população se imaginava investida de uma missão divina. Então, pelo fato de ter uma missão divina que interessava a todo mundo na Europa, eles se achavam no direito, por exemplo, de acampar dentro dos feudos e comerem tudo que tivesse disponível nos pomares dos senhores feudais. Então, quer dizer, se você come tudo que tem por ali, você deixa os trabalhadores do feudo sem o seu alimento. Se você ocupa determinados territórios... Então, eles começaram a causar desordem mesmo, né? Para alguns reis, a presença deles começou a ser incômoda. Eles chegaram até Constantinopla. Em Constantinopla já tinha ocorrido o cisma do Oriente. Então, a igreja ortodoxa já não obedecia mais o Papa como sua autoridade. Já era a igreja ortodoxa e a igreja católica. Quando eles chegam em Constantinopla, o imperador
bizantino, né, o imperador Aleixo Ângelo, né, II, ele ainda recebe o Pedro Eremita e fala, olha, então fiquem aqui, não avancem. Ele foi até educado, ele tentou conter, falou, fiquem aqui na cidade mesmo de Constantinopla, não avancem, esperem os exércitos que estão chegando, nós bizantinos também vamos nos associar, vamos ajudar, vamos colaborar, não saiam daqui. Só que o que aconteceu? O grupo do Pedro Eremita começou a promover uma verdadeira desordem, porque eles pensavam assim, são ortodoxos, não são obedientes ao Papa, são cismáticos, são hereges. E ao invés de retribuírem essa acolhida que eles receberam, eles começaram a saquear a cidade de Constantinopla e acabaram sendo expulsos dali. Ao serem expulsos de Constantinopla, resolveram lutar, partir para o enfrentamento cara a cara. E se encontraram com os muçulmanos sassânidas, que era um grupo extremamente violento, muito bem armado e com uma tática militar invejável. Resultado, um massacre dessa primeira cruzada informal. Bom, essa primeira cruzada informal, obviamente, antes ainda do Papa, lá no Concílio de Clermont, como a gente estava falando anteriormente, tem um outro personagem que ficou conhecido, a gente nem vai perder muito tempo com ele não, o Galtério Sem Haveres, né, que era um nobre sem muita importância, mas que também tentou fazer a sua cruzada informal, foi massacrado, né, em Anatólia, né, não conseguiu ir para frente. Ele chegou até uma pintura famosa, que ele chegou a ir diante do rei da Hungria, pedir que pudesse a sua tropa cruzada passar nas terras da Hungria, enfim, também foi outro desastre desse. Mas em 1095, como a gente disse anteriormente, Concílio de Clermont, como se não bastasse todos esses detalhes, a gente está agora diante do sucessor de São Pedro pedindo também. Você falou do imperador Aleixo, teve o outro Aleixo, né? Outro Aleixo, não é o mesmo, né? Sim, são dois. Que lá do Império Bizantino também pediu ajuda do Papa, isso também reforçou ainda, né, esse imperador Aleixo lá dessa região dos bizantinos, pedindo esse auxílio do Papa. Então, quer dizer, a coisa estava mais encaixada, a coisa estava mais organizada e o Papa definitivamente conseguiu organizar o povo. Então, conta um pouco pra gente nesses minutos finais desse programa. Lembrando, semana que vem a gente continua a conversar sobre isso, vamos falar um pouquinho mais sobre o perfil do cruzado, sobre as ordens militares, enfim. Mas vamos entender então a primeira cruzada, 1099, como é que foi? Essa cruzada, ela parte, né, do território europeu e ela era uma cruzada formada basicamente por franceses. É curioso que, no início, os franceses, até pelo fato de o Concílio de Clermont, né, ter sido dentro do território francês, eles atenderam muito prontamente a esse pedido do Papa. E depois, na medida em que os franceses foram partindo, enquanto eles já estavam a caminho da Terra Santa, outros grupos europeus foram se organizando e depois, um pouco mais tarde, foram se integrando. Essa segunda cruzada, né, que na verdade é a primeira oficial, né, teve uma extraoficial e essa que é a oficial, ela foi chamada de Cruzada dos Nobres, essa cruzada, justamente porque a nobreza europeia abraçou essa proposta do Papa. Então muita gente às vezes pensa o seguinte, eu já ouvi muito esse preconceito histórico, os senhores feudais eles mandavam os seus servos lutarem no seu lugar para morrer em campo de batalha, enquanto os nobres ficavam lá na Europa, protegidos, longe de... Não é bem assim. Na verdade, a nobreza abraçou isso de cara. Então, muitos senhores feudais, muitos condes, viscondes, duques, barões, eles mesmos, pessoalmente, tomaram a peito essa questão da cruzada e foram. Ricardo Coração de Leão é um exemplo desse? Isso. Da Inglaterra? O Ricardo Coração de Leão, que é o rei da Inglaterra, ele vai entrar na cruzada, só que o caso dele já é um pouco até mais específico, porque na terceira cruzada, nós temos a terceira cruzada que foi apelidada até de a cruzada dos reis, a terceira e a quarta. Tá. Alguns historiadores chamam de cruzada dos reis, porque aí os próprios reis europeus deixavam seus reinos nas mãos de regentes e iam para a cruzada. O Ricardo Coração de Leão, ele deixou a mãe como regente, né? A rainha Leonor da Aquitânia, ela governou a Inglaterra na ausência do filho, né? Depois até um dos irmãos dele ajudou também a mãe ali um certo tempo. O Ricardo Coração de Leão ele vai permanecer 9 anos fora do trono da Inglaterra para dar conta daquilo que as cruzadas exigiam lá na Terra Santa. Então, os próprios reis foram. É o caso de São Luís IX, né? São Luís da França, e ele também vai deixar o seu reino na mão de um regente e ele mesmo vai se dirigir. E é curioso também, né, essas questões, são várias curiosidades interessantes, né, que a gente vai colocando aqui, que o rei Luís IX,
ele, movido por um princípio de piedade cristã mesmo, muito ligada à paixão de Cristo, ele tinha um desejo de ir até a Terra Santa para reparar as profanações que os lugares ligados a Cristo sofreram. Como você já bem citou, a invasão do Santo Sepulcro. O Santo Sepulcro chegou a ser profanado parcialmente. Ele não foi destruído, não foi totalmente profanado, mas parte da igreja foi destruída numa dessas invasões. Que era uma igreja da época ainda do imperador Constantino. Sim, é uma igreja que foi ordenada, teve a sua construção ordenada por Santa Helena, mãe de Constantino, quando ela encontrou o lugar do Santo Sepulcro. Já se sabia que o Calvário era ali. O Calvário é muito perto do sepulcro, né? Quando a gente lê o relato bíblico, dá a ideia de que são lugares muito distantes. Na verdade, é muito perto, né? O Monte Calvário e o sepulcro, eles são colados praticamente. É que hoje em dia, quem vai à Terra Santa, entra na Basílica do Santo Sepulcro e vai até o local do Calvário, a impressão que as pessoas têm é de que aquilo ali parece que... Será que é aqui mesmo? Será que isso aqui não é falso? Né? É que as pessoas se esquecem de como aquela igreja foi construída historicamente. A imperatriz Santa Helena, ela mandou aterrar o local, né? Então, é por isso que o Monte Calvário, que era muito mais alto, hoje em dia, ele está dentro da igreja, né? Dá para você ter acesso à Pedra do Calvário na igreja, né? Então, é porque aquilo tudo foi aterrado e a Basílica foi construída ali naquele complexo, né? Unindo a igreja do Calvário com o sepulcro. Então, quer dizer, é um local santo que tinha sido profanado. Outra coisa que São Luís teve notícia é de que a coroa de espinhos utilizada por Cristo, ela estava sob o domínio do Patriarcado Latino de Jerusalém e corria sério risco de ser profanada. Então ele vai à Terra Santa na ideia de resgatar a coroa de espinhos de Nosso Senhor. Inclusive ele vai mandar construir em Paris, o que é uma joia da arquitetura mundial, é tombado pelo patrimônio mundial através da Unesco, que é a Sainte-Chapelle, em Paris, né, que desgraçadamente hoje em dia não é um templo mais, desde a Revolução Francesa. Na Revolução Francesa, a Sainte-Chapelle de São Luís, ela foi tomada pelo Tribunal Revolucionário, e na época de Robespierre ela se tornou sede, né, da justiça francesa, né? Então, e assim permanece até hoje, né? Mas ela foi construída para ser um relicário para guardar a coroa de espinhos original, que está na Catedral de Notre-Dame em Paris, atualmente. O que sobrou dela, né? Bom, nós não temos mais tempo, né? Mas acho que talvez em 30 segundos para a gente encerrar o programa de hoje, a primeira cruzada chegou até Jerusalém. Ela chega até Jerusalém e foi considerado quase como um milagre, porque eles conseguem entrar em Jerusalém, tiveram vitórias bastante significativas, porque uma coisa os cruzados não contavam. Eles imaginavam que eles encontrariam exércitos muçulmanos que lutariam de igual para igual. E não foi isso que aconteceu, porque os exércitos muçulmanos, eles não suportavam por muito tempo a infantaria pesada. E os exércitos europeus, eles eram especialistas em infantaria pesada. Então eles conseguiam derrotar os muçulmanos muito rapidamente. O que os muçulmanos conseguiam fazer muito bem era infantaria leve e emboscadas, porque como eles conheciam a geografia do local, eles conseguiam fazer emboscadas e matar 1, 2, 5, 6, números mais reduzidos ali de soldados cristãos. Então isso reduziu muito a eficácia muçulmana para proteger Jerusalém e os cruzados conseguiram chegar à Cidade Santa e tomá-la. E depois eles vão tomar mais 5 cidades estratégicas. Bom, a gente infelizmente não tem mais tempo. O assunto é interessantíssimo, mas quer dizer, na semana que vem a gente teremos tempo novamente. No programa Eclésia da semana que vem, né, no mesmo horário, terça-feira da semana que vem, a gente continua a conversar sobre as cruzadas, aí sim na segunda parte. A gente vai conversar mais sobre então a questão das ordens militares, do perfil desse cavaleiro e conversar um pouquinho sobre a segunda, a terceira e a quarta cruzada. Pois o tempo, quando o papo tá legal, o tempo voa, né? Então fica aqui combinado. Semana que vem, terça-feira, o professor Rafael Tonon estará aqui conosco novamente para a segunda parte do programa Eclésia, Entendendo as Cruzadas, aí então a parte 2. Lembrando que nós temos a exibição do programa toda terça-feira, ao vivo, né, 8h30 da noite. Nós temos uma edição especial também aos domingos, sempre às 19 horas, tá certo? Então na terça-feira da semana que vem, o Rafael Tonon estará de volta com a gente. Rafael, muito obrigado até aqui. Tá claro que as cruzadas, obviamente, todo o evento relacionado a isso diz respeito à legítima defesa, à reação tardia da igreja, depois de 400 anos de sofrimento, a organização do Papa, tentativas populares frustradas, né, a igreja se organizando, o apoio dos nobres, e aí sim começa uma reação, né, ainda assim, diversos países nas mãos dos muçulmanos e entre países cristãos.
A primeira cruzada vai lá e recupera uma cidade e depois outras 5. Ainda é um número muito desproporcional, mas já é uma reação. Vamos entender na semana que vem, então, um pouco sobre a segunda, terceira e quarta cruzada, como eu disse, e sobre o perfil desses cruzados, tá certo? A gente se encontra, então, se Deus quiser, na semana que vem, na terça-feira, para continuar esse papo. Rezem pelo programa Eclésia, por favor, também. A gente conta com as suas orações. A gente se encontra... mantenha as redes sociais ligadinho, né? Curtam a página do programa Eclésia no Facebook, no Instagram, e a gente divulga também nosso material por lá, tá certo? Uma boa semana para todo mundo. Até lá. Tchau, tchau.